convidamos agora o excelentíssimo senhor ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Cláudio Mascarenhas Brandão, para que faça sua conferência de encerramento deste seminário. Seja muito bem-vindo, ministro. Bem, boa tarde, boa noite, ou quem sabe, bom entardecer para os presentes que talvez fossem aqui denominados de heróis da resistência, porque depois de um dia inteiro de atividades estão aqui firmes e fortes. Meu presidente de sempre, o ministro Alexandre Agra, eu lamento não ter podido assistir a palestra de Vossa Excelência, mas pelo visto foi instigante, porque todos, rigorosamente todos, fizeram menção ao que Vossa Excelência mencionou e, portanto, o prejuízo certamente foi meu por não ter podido ter a oportunidade de aprender, como sempre aprendo, diuturnamente nas suas manifestações no tribunal. No tribunal, e aqui, sem dúvida, foi repetição daquilo que acontece diariamente. Quem é meio lugar comum, mas quem sempre fala por último, tem a difícil tarefa de, como eu sempre digo, é, fechar o palco, né? Encerrar as cortinas, meio que limpar as coisas, arrumar as garrafas do bar de Alegrete, né? Pelo visto, até eu tô com vontade de conhecer esse bar, que deve ser interessante. Mas eu quero agradecer o convite recebido do Instituto, cumprimentar pelo evento. Só assim nós discutimos o direito e, portanto, podemos ter nossas impressões sobre diferentes percepções do mesmo fenômeno jurídico. Quando eu recebi o convite, fiquei pensando que eu poderia falar sobre algo. Esse foi o título que me deram, legislação trabalhista, razoabilidade e jurisprudência dentro do contexto de segurança jurídica. Bom, mas enfim, eu vou, não, certamente não será a palavra, aparece o ministro Agra, também não serão aqui as falas do colega Silvestrin, do colega amigo confrade Raimar, menos ainda do economista e do empresário, enfim, que todos conhecemos, mas é a minha percepção de mundo. Eu acho importante que nós venhamos a dar a nossa contribuição, afinal de contas, o que seria do azul se não fosse o amarelo, o que seria do amarelo se não fosse o vermelho e por aí afora. Mas, enfim, primeiro ponto que me parece importante destacar são as premissas que me parecem relevantes para contextualizar o que eu vou dizer adiante sobre a segurança jurídica. Então, eu vou abordar três perspectivas diferentes. O que são os fatores que contribuem para a insegurança jurídica, na minha perspectiva, toma de empréstimo uma doutrina de um colega nosso do Tribunal da 18ª Região, o cenário atual de três normas, basicamente, que nos põem a braços com a insegurança jurídica, entre aspas, e vou pegar cinco exemplos da realidade jurisprudencial para verificar, enfim, e não vou de logo extrair conclusões. Nesse ponto, eu vou aqui copiar o que disse o Dr. Raimar. Eu não estou aqui para concluir, estou aqui para provocar, que, aliás, a provocação é melhor do que a conclusão. Em primeiro lugar, o que é norma? Sim, todo mundo confunde, assim, as pessoas menos afetas à ciência jurídica costumam tentar confundir norma com texto. E vimos isso muito no debate sobre o que veio após a reforma trabalhista. O juiz não pode interpretar a norma, o juiz tem que aplicar o texto como está na lei. Isso nós vimos, lemos em jornais. Parece que o TST e alguns tribunais haviam um certo complô de resistência contra a reforma trabalhista. Isso foi dito, foi publicado em textos, enfim, sobre essa essência. Mas eu peguei dois autores, em que não são da área trabalhista, para mostrar que há uma diferença substancial, todos nós sabemos, entre texto e norma. Né? Ou seja, o sentido que se extrai de um texto é, de fato, a essência de uma norma que vai reger o nosso comportamento. Se eu colocasse aqui uma figura numa placa vermelha com um cigarro com a barra em volta dele, todo mundo saberia que não pode fumar. E eu não disse rigorosamente, aliás, está ali a placa, está ali a placa. Eu não disse rigorosamente nada, mas aqui uma norma jurídica consuetudinária, no sentido da expressão, que nós aprendemos a respeitar aquele cartaz. A coerção dele está no sentido transversal da barra vermelha, que nos indica que é proibido, ponto final. E todos nós obedecemos. Se alguém aqui se arvorar a levantar-se ou acender um cigarro, o vizinho vai fazer assim apenas, dar uma cutucada e apontar o dedo para ele, opa, desculpa, eu não sabia. Enfim, estamos aqui falando de uma norma que sequer tem texto, e todos nós seguimos essa norma. E aí nós falamos assim, é preciso que tenha segurança jurídica. Peguei aqui três normas, aliás, duas normas do Código Civil. Os contratos devem ser interpretados no negócio jurídico de acordo com a boa-fé.
um sentido rigorosamente idêntico para todos nessa sala. O que é boa-fé? Se eu perguntar a qualquer um de nós aqui sobre determinado contrato ou negócio jurídico, cada um terá uma percepção diferente do que seja boa-fé. Ou mais ainda, falando do Brasil, os usos do lugar. Os usos de Porto Alegre não são os usos de Alegrete, que não são os usos de Uruguaiana, que não são os usos de Belém do Pará, que não são os usos de Salvador da Bahia, nem são os usos de Itaberaba, minha cidade onde eu criei. Mas a lei diz, deve interpretar o código, veja, aqui não está, poderão ser. É uma norma impositiva, devem ser interpretados de acordo com a boa-fé. Ou seja, ninguém faz um negócio jurídico pensando em si ter uma atitude que não seja de engrandecimento em termos de vida com aquele negócio jurídico. Tanto é verdade que você diz lá que as cláusulas devem ser claras e, se não forem claras, são interpretadas em desfavor do estipulante, em favor no caso da parte mais fraca. E aqui, o célebre caso, tão famoso entre nós, da regra que define a responsabilidade civil, no artigo 927, né? Especialmente parágrafo único, que é copiado da lei italiana, com um avanço na lei brasileira, que fala em atividade normalmente desenvolvida, risco por sua natureza, e o Supremo Tribunal Federal fixou o tema 932 e nos põe à frente, por agora, a definir o que é atividade, o que é natureza, o que é exposição habitual, o que é risco especial e o que é potencialidade lesiva. Segurança jurídica, nós temos aqui um universo, um oceano de possibilidades diante dessa norma aqui posta, que nos impõe cumprimento, ponto final. Então, amanhã, quando o ministro Agra, quando o doutor Remar chegar no seu escritório, me no gabinete dele, tiver um caso para resolver sobre responsabilidade objetiva, é buscar o quê? Definir, tentando encaixar se é o autor da ação vítima do dano dentro desse conceito, se é um autor, se é a defesa, tentando retirar desse contexto o caso, porque o caso é a vida em dimensão existencial e não é aquela hipotética versão que a norma criou. E aí, utilizando com referência esta obra do colega do TRT 18, peguei aqui, os exemplos são os meus, mas a base a base interpretativa é dele. Quais são as causas da insegurança jurídica? Apontamos aqui as causas sociais. O mundo não espera pelo direito. Ao contrário, nesse exato momento, em algum lugar dessa cidade, tem alguém fazendo alguma coisa nova que o direito não percebeu ainda, não despertou a atenção para aquela realidade. Eu citei um exemplo aqui, entre muitos exemplos que poderiam ser citados, plataformas digitais. Quem criou o algoritmo não parou para pensar, será que é possível o direito tutelar essa minha vontade? Não. Pôs do mundo. E o direito que corre atrás se achar que deve. O legislador, se quiser achar relevante, normatize. Porque o mundo não espera pelo direito. O direito vai de carroça muitas vezes, ou de carro, e a vida vai de avião a jato. Porque não fica esperando que o legislador crie normas. Quando se falou, por exemplo, no DNA, nas pesquisas genéticas, nesse exato momento, tem algum cientista em laboratório pesquisando algo que o direito repudia. Mas eu não estou perguntando o cientista pesquisador se o direito abre espaço para aquilo, porque o mundo é da ciência, também com espaço maior, muitas vezes, do que o próprio direito pode perceber. Então vejam, e o direito, por essência, é conservador. Ele quer manter, imagine a situação em que tudo abraços com a norma jurídica, com a regulação social. Só que a vida é muito mais rápida, veloz, eficiente nesse ponto do que o direito. Segundo, as causas legislativas. Falou aqui a produção de normas jurídicas em excesso, talvez, em outros casos. Talvez não seja muito questão de excesso de normas, seja talvez de qualidade também das normas. Se aponta muito para isso. Você falou aqui quantas normas são editadas contra a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal. E o legislador não está preocupado com isso. Aliás, uma vez, quando participava da Associação de Magistrados com o deputado Nilson Guipe, de Pernambuco, em que discutimos, lá, o pessoal da Anamatra e eu também lá, sobre uma norma, e disse, mas deputado, essa norma é inconstitucional, eu disse, não estou preocupado com isso. Aqui é uma casa política. Às vezes é o consenso para aprovação da norma, senão a norma não sai, não avança. Então nós fazemos o texto e vocês depois que discutam e deem a ela o que acham que deve fazer. E repetir uma frase que eu nunca esqueci. Não é à toa que à época o Supremo tinha, se não me engano, bioações diretas de constitucionalidade. Você virem. Por quê? Porque o mundo da política não é o mundo do jurídico, muitas vezes. A política é o consenso formatado em determinado tema. E o judiciário depois que dê a interpretação que acha que deve ter para aquela norma. Sem dúvida também, há insegurança na jurisprudência dos tribunais. Mas vejam, quando eu falo em segurança, eu não estou dizendo
e vou falar isso um pouquinho mais adiante, que não haja espaço para criatividade normativa por meio da jurisprudência. Claro que quando o tribunal decide milhares de vezes a determinado tema, não é razoável que haja ainda recurso ao mesmo tema. E falarmos hoje no carro sobre quantidade de processos. Isso é muito bacana, quando não é o seu. E quando é o seu, você quer que chegue à corte de Haia. Você vai ao TRT, vai a primeiro grau, vai ao TRT, vai ao TST pela turma, embarga para a SDI, vai ao Supremo, nega seu recurso extraordinário, vai ao órgão especial julga grave interno, entra com ação rescisória, o Tribunal Regional julga, vai de novo recurso em ação rescisória, para tentar, de alguma forma, resolver, porque há questões, inclusive no mundo empresarial, que são muito boas para que o processo demore. Por que hoje, por exemplo, discute orelha de bancário? Vamos ser francos. Com a tecnologia que nós temos hoje, discutir orelha de bancário não tem razão. Há 80 anos discutimos isso. E estamos nós indo lá no TST discutindo orelha de bancário. Não é razoável que nós hoje discutamos com o avanço da tecnologia que chegamos, a ponto de hoje ter chips, se quiser, no pulso de uma pessoa que controla todos os seus impulsos, que nós discutamos um tema que é do século passado. Não é razoável. São 80 anos discutindo a de bancário. Citei bancário como exemplo de alta tecnologia, mas estaria vários outros exemplos, que não se vê em outros casos. Por exemplo, essa mesma discussão sobre determinados temas jurídicos. Se nós falamos em segurança jurídica, esse tema é interessante, que é muito melhor você exemplificar do que definir. E eu vou mostrar daqui a pouquinho. Eu perguntaria aqui o que é segurança jurídica, cada um vai buscar encontrar um elemento que caracterize. Aqui eu citei vários elementos, todos eles dentro de um contexto de segurança jurídica, a partir de determinado enfoque. Mais estabilidade, previsibilidade, proteção da confiança, já se falou aqui, isonomia, não é razoável que dois processos sejam julgados da mesma forma, até falamos isso também no carro, coincidentemente. Não tem como explicar um advogado ao seu cliente que tem dois clientes trabalhando na mesma empresa, um ao lado da outra mesa. Um ganhou, outro perdeu. Como vai explicar? Nunca vai explicar. Vai dizer que o juiz foi corrupto, o advogado é ruim, né? E comprou o desembargador, comprou o ministro, comprou todo mundo. O que ganhou e o que perdeu. Vai dizer que é corrupção mesmo, né? E não tem jeito de se explicar. As normas, quando entram em vigor, tem que observar alguns parâmetros de legalidade, constitucionalidade, proteção, enfim, que estão. Não precisa voltar a mencionar nada disso. O sistema estabilizado, né, os tribunais mantendo a jurisprudência com a sua integridade, com a sua coerência, com a sua estabilidade. Não há espaço mais hoje para a jurisprudência, que era, eu sempre dizia, né, que era a vingança dos convocados. No mês de janeiro, o tribunal sai de férias metade, os convocados agora vamos dar vazão à nossa realidade. Não, isso não tem espaço mais hoje em determinados temas que o tribunal pacificou, mas onde não se pacificou, ainda ao contrário, a contribuição é muito bem-vinda, porque novos ares trazem novas interpretações para a mesma questão jurídica. Aqui uma definição do professor Canotini, só para a gente... Não, boa fé, a gente segue com ela. Veja, a segurança jurídica, que é uma definição do professor Canotini, apenas para a gente sistematizar, uma definição do professor Alberto Ávila, e vejam que o contexto da definição dele é bastante complexa, mas nos leva à previsibilidade, calculabilidade, confiabilidade. Assim, é interessante saber, não, nós precisamos saber como vai decidir para investirmos. Perfeito, mas o Brasil é disforme. Ouvimos falar aqui em desigualdade social. Como é que pode crescer? E vimos aqui que em 10 anos o Brasil aprende a distribuir riquezas ou vai quebrar. E vai quebrar para todo mundo, não vai quebrar somente para os mais pobres que já estão quebrados, vai quebrar para todo mundo. Então, como fazer? Quem falou não fui eu, foi um economista e empresário. Ou seja, não é possível que o Brasil cresça apenas para poucos. Não é razoável. É o mundo que nós vivemos, ou não. Quem de nós aqui tem confiança de sair na rua? Todos nós, quem pode viajar para fora, diz, eu adorei estar em Lisboa, porque eu consegui passear na rua 11 da noite. E no Brasil não consigo fazer isso. Onde é que está o erro? Aqui, não lá. Ou seja, quem criou a desigualdade fomos nós, de uma forma ou de outra, nossa sociedade brasileira. Então é importante que nós tenhamos presente essa realidade, ou não, ou o mundo que estamos vivendo é outro, né? Quando a norma entra em vigor, e vou citar alguns exemplos disso, o juiz tem um papel, tem um roteiro a cumprir, tem um checklist, igual ao comandante de avião. Contraria a Constituição? Se contraria, não tem como passar, ainda que tenha sido outra a intenção do parlamento. Ainda que desagrade a esta ou aquela pessoa, é dever seu verificar o grau de adesão da norma à Constituição Federal. Ponto. Queira isso, queira a sociedade ou não.
Além disso, criamos o controle de convencionalidade em muito boa hora. Quem disse foi o Supremo Tribunal Federal. A superlegalidade das normas de direitos humanos. O Brasil subscreveu 80 convenções da OIT. 80. Então, é muito tema para verificar a compatibilidade vertical entre a norma e a convenção. E se houver uma incompatibilidade, isso tem que afastar. Veja, ele não tem a possibilidade ele tem o dever de afastar a norma. Por quê? Porque o sistema está regido dessa maneira. Mas, além disso, e com o artigo 20 e outros mais. Já chego lá, daqui a pouquinho. Além do mais, ele tem que verificar o controle de legalidade. Ele tem que pegar essa norma e colocar dentro do sistema jurídico. Não se pode interpretar a norma isoladamente. A CLT entrou em vigor, a reforma trabalhista, ok. Onde está ela no sistema jurídico? O Código Civil foi revogado. Há inúmeras leis que interagem permanentemente com as novas leis. Então a gente não pode pegar, não, isoladamente, como se fosse um micromundo, um microcosmo, ela sozinha resolver os problemas da humanidade. Por que não? Por exemplo, prescrição, que define o Código Civil. Regras de interrupção de prazo, tá? Onde estão? No Código Civil. Ou seja, não importa o prazo prescricional, exemplo, prescrição intercorrente. O ato é atribuído ao credor exclusivamente, se não for, não tem prescrição intercorrente. Por quê? Porque ele não é atribuído a ele o ônus de praticar aquele ato com exclusividade. Não está na CLT, está no Código Civil. Como é que eu posso falar em prescrição intercorrente se não se impõe ao credor, ao titular deste ato, a exclusividade dele? Vejam, estou dizendo que pela não aplicabilidade da norma, estou inserindo a norma no contexto em que ela sim deve estar inserida. E depois de fazer todo esse checklist, verificar o sentido e o alcance dessa nova norma que está em vigor ao lado de tantas outras. E claro, aí entrando o artigo 20 e outras normas que regem a hermenêutica contemporânea. Feita essa introdução, no sentido de que sobre o que nós iremos falar, quais são os pressupostos metodológicos para se afirmar em que sentido caminharia a segurança jurídica, eu vou falar aqui de basicamente três alterações recentes na nossa legislação. Primeira, a reforma trabalhista. Se forem lá na lei 67, no projeto 6787 de 2016, vejam que ele buscava definidamente alterar pequenos trechos do trabalho temporário e alguns outros temas. Esse era o escopo original do projeto. Né? E aqui estão, fora matéria processual, os temas que o projeto de lei objetivava alterar. Então, o debate que houve na sociedade se circunscreveu a esses temas. Ou seja, que se buscava com a reforma. Não vou entrar em detalhes se é boa, se é ruim, não vou entrar em detalhes, eu tenho a minha percepção sobre ela, não vem um caso aqui agora, estou falando do ponto de vista histórico. Essa era a realidade do que se buscava do projeto encaminhado ao Congresso Nacional. E o que aconteceu? Em pouco mais de 2 meses, se aprovou uma reforma, daqui a pouco eu mostro a quantidade de dispositivos, que alterou substancialmente o sistema normativo laboral brasileiro. Mas mudou radicalmente em alguns pontos. E vejam que no Senado Federal tramitou de abril a julho, com um detalhe interessante na Câmara Federal, que foi a rejeição da urgência em uma semana e a aprovação da urgência em outra. Nós vimos, também são fatos históricos, precisa voltar atrás. Esse é o escopo da reforma trabalhista. Vejam a dimensão da reforma. Se nós somarmos ali, nós temos aqui 400, quase 500 dispositivos alterados. Ou seja, o parlamento terminou a sua tarefa, começa agora a tarefa de quem? Do judiciário, em dizer o que significa isso na realidade em que a reforma deveria ser aplicada. E ainda veio, para complicar um pouco mais, achou-se pouco a alteração, a MP 818. E veja, só para voltar aqui atrás, aqui, ó, lembrando que no Senado Federal, só para mim registro histórico, houve um parecer do relator que recomendava a edição de medida provisória para regulamentar alguns temas, e além disso, veto, está no parecer do relator, se não me engano, o senador Ricardo Ferraço. Então veja, o parlamento abriu mão do monopólio legislativo e diz, olha, a nossa lei já está saindo ruim, nós reconhecemos que está saindo ruim, então o presidente vete algumas coisas, e terminou não havendo vetos, e além disso, edite um MP para regulamentar o que está ruim. E ele editou a MP. E o que aconteceu, curiosamente, a MP teve vigência de novembro a abril de 2017 a 2018, caiu em desuso, porquanto perdeu validade porque não foi ratificada, e algo interessante,
não foi editado o decreto que se refere ao artigo 62 da Constituição para regulamentar os atos que foram praticados durante a sua vigência. Então, ou seja, o parlamento não regulamentou o que foi praticado durante a vigência da norma. E quem vai definir isso? O Poder Judiciário. Tivemos normas, inclusive, antagônicas entre a MP 808 e a Lei 13.467, que vigorou durante, vejam, quase 120 dias, né? Claro. Né? E aí, como vamos fazer em virtude disso? Só lembrando que ela perdeu eficácia, teve outra MP que foi editada, enfim, esse é o cenário normativo sobre o qual a segurança jurídica tem que se debruçar para analisar as questões que surgiram durante a vigência. E, enfim, vários são os problemas que decorreram disso. Além desta norma, nós temos uma outra importantíssima norma que está em vigor. A Lei Geral de Proteção de Dados, de 3.709 de 2018, aplicável integralmente nas relações de trabalho, assim como consumerista, civilista, administrativistas, todas as relações sociais onde há dado pessoal são abrangidas por estas normas. E que o legislador, durante 2 anos, disse: Brasil, esta lei vai entrar em vigor daqui a 2 anos. E o Brasil não se preparou para ela. Ficou esperando, não sei o quê, e ela entrou em vigor. E agora os problemas estão surgindo. Estão surgindo exigindo que se pinte a fuselagem do avião com o avião em pleno voo, porque a lei está em vigor. Já há sanções muito substanciais sobre infrações sobre ela. Mas o importante a ser destacado foi o que o Supremo disse. O Supremo se pronunciou dizendo o seguinte: olha, esta lei está em vigor. Ministra Rosa Weber, ilustre, gaúcha, né, por todos nós festejada, está em vigor, ponto final, quando julgou a cautelar sobre aquele caso de compartilhamento de dados. E vejam que ali sequer ainda a norma estava em vigor, mas em virtude da proteção de dados pessoais, muitos conceitos que ali foram introduzidos na lei já foram utilizados nessa decisão. Exemplo, a possibilidade que você tenha um direito fundamental, proteção dos dados pessoais, que você tenha o direito de saber o que faz com a sua informação, como todos dizem hoje, né, os dados são o petróleo do século XXI. Questões como, por exemplo, ser discriminado por algoritmo. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Eu tenho uma querida neta de 3 anos, Maria, enfim, eu fui, assim que ela nasceu, fui comprar, como todo avô, um berço portátil para que ela fosse dormir na minha casa. Cheguei numa loja, lá, comprei lá o berço, escolhemos o berço, estava eu com a Esté, minha mulher, fui pagar. A moça disse assim: o senhor não quer fazer o cartão da loja, não? O senhor tem 10% de desconto. Eu disse: não, moça, eu não gosto de cartão de loja. Não, o senhor faz aqui na hora, é rapidinho, 10% de desconto. 10% de desconto é enfim, digamos, uma oferta irrecusável. Quero, ok. O que precisa? Nada, isso dá aqui, informação e tal. Preenche lá rapidamente, vai lá para dentro, volta, seu cartão não foi aprovado. Aí eu disse: por quê? Não sei, sistema. Eu disse: moça, mas posso, assim, é algo de renda e tal, né? Deu um contra-cheque aqui. O senhor me dá o seu contra-cheque, vou chamar o supervisor, e ele certamente vai liberar. Tá bom. Tá, puxei meu contra-cheque, dei a ela o contra-cheque, né? Me constrangido e tal. Vai lá pra dentro e ela volta, continua sem liberação. Aí eu, nossa, agora eu quero saber por quê. É o sistema. Chama o supervisor, meu supervisor, olha, senhor, eu vou lá agora, eu tenho um gerente que tem a senha top, ultra, mega, VIP, vai liberar seu cartão. Tá bom. Para dizer a história, o berço era R$ 550, só para dizer, não era um berço de alguns milhões de dólares, não, tá? Vai lá o supervisor com o gerente, a senha ultra, mega, big, VIP, volta sem liberação. Aí, viu assim, quer fazer o nome dela, não? Minha mulher? Faça. Foi lá e voltou e liberou. Agora, ninguém, até hoje eu não sei. Não, veja, Alexandre, pode ser, não estou dizendo que não seja isso, não. Mas é história, discriminação algorítmica. Eu fiquei ali, ela disse: seu cartão não foi liberado. E aí meia loja, meia vinda ali, né? E aí eu assim, porra, desculpe, né? Caloteiro e tal, enfim. E vejam, discriminação algorítmica. Tema do momento. A decisão automatizada, a pessoa despedida, não sabe nem por quê. O algoritmo fecha o perfil, dispensa e acabou. E no Brasil, só lembrando que a LGPD não tem a possibilidade de revisão de decisão humanizada tomada pela máquina. É uma máquina decidindo por outra máquina, vai ter um Tribunal Regional do Trabalho Digital que vai fazer análise do recurso digital, vai ter o STJ, o TST, enfim, os computadores já se discutindo. Eu sei, Alexandre, mas veja, eu não estou dizendo a razão, dizendo, eu não soube a razão pela qual eu fui, do ponto de vista do consumidor,
tive meu cartão. Eu sei. Eu não estou dizendo que eu não sei. Naquele momento, na loja, não houve explicação razoável para recuso de uma compra de R$ 550 que eu tinha 10% de desconto no cartão da loja. Não tinha. E eu não tenho o cartão da loja. Não tenho e nunca tive. Nunca consegui ter, nem passar nessa loja, aliás, pela porta para explicar. Outra coisa interessante também, falou que esbarrador Silvestrin, a lei de cotas está derrogada pela Convenção de Nova York, aprovada com o quórum de emenda constitucional. Está lá na Constituição brasileira. E a lei brasileira de inclusão, lei 13.146 de 2015, que mudou completamente o sistema jurídico. E nós continuamos decidindo com base no passado. E aí? Falou-se aqui com o sentido da norma, aqui sentido de incluir. Foi aprovada para quê? Para incluir. E o Brasil aprovou a norma com status de emenda à Constituição Federal. Pega um livro de Constituição ali fora, se tiver, veja se tem a convenção. Não tem. Mas não tem. Por quê? Porque a deficiência incomoda a sociedade, infelizmente. Infelizmente. O sentido da norma aqui é de incluir. Se nós formos buscar o sentido da norma, é fazer com que haja a inclusão de pessoas com deficiência. Por quê? Porque não se pode mais fazer como se tinha no passado. Retirar da convivência social. Por que nós vamos nos Estados Unidos e Europa e encontramos na rua pessoas com deficiência andando normalmente? Aí dizemos assim, poxa, aqui tem mais do que lá. Não é verdade, porque lá se respeita o direito à inclusão dessas pessoas, o direito que a Convenção de Nova York estabeleceu, que no Brasil tem em vigor desde 2009. E nós continuamos decidindo com base na lei de 91, que não observa o que a Convenção estabeleceu. E esta lei aprovada em 2015, que define, por exemplo, o direito fundamental à adaptação razoável. Não é mais o trabalho para a pessoa. É a pessoa, aliás, não é a pessoa para o trabalho, é o trabalho para a pessoa. Se tiver que mudar essa cadeira para alguém trabalhar, tem que mudar. Porque está na lei. A lei que objetivou incluir. Bom, mas isso é ruim? Bom, o Brasil aprovou com status de emenda, mude a Constituição Federal. Então vejam, é nesse cenário que nós estamos falando aqui de segurança jurídica. Citei aqui apenas alguns exemplos. E vou citar mais para encerrar aqui a Covid. Quantas questões jurídicas advirão da Covid-19? Quem se lembra aqui que havia normas editadas em profusão? Nós dormíamos e acordávamos com normas, cada dia tinha uma norma diferente. E houve norma editada e revogada no mesmo dia. Vamos se lembrar disso. Né? E revogada pelo Twitter. Ela foi editada, revogada pelo Twitter, e depois, no dia seguinte, o Diário Oficial, de fato, revogou a norma. Mas ela vigeu. Se ela vigeu por algumas horas, produziu efeitos jurídicos. E questões, evidentemente, virão para o judiciário decidir. Em que contexto? A Covid-19. Né? Esse dado aqui eu peguei, mas certamente já está desatualizado. São questões novas, que não têm precedentes, não tem como se basear, não tem como buscar cenários comparativos de casos reais, porque a realidade é nova no mundo inteiro. Vamos ter que buscar velhos conceitos jurídicos para tentar adequar a realidade criada no aspecto fático, jurídico e especialmente normativo. Por quê? Porque a Covid mudou os rumos da história aqui e nos 4 cantos do mundo. E aí, que consequências produziria? Claro, nova jurisprudência, não tem como se pensar. E o juiz de primeiro grau tem o primeiro desafio pela frente, como decidir? Ele não vai ter a oportunidade de parar e dizer assim, receber um pedido para uma liminar para internamento, vai fazer o quê? Não, o senhor aguarda na porta do hospital que eu vou consultar aqui os manuais de direito para decidir. Tem jeito, tem que decidir no plantão. Acidente de trabalho, liminar para internamento. Faz ou não faz? Tem que fazer. Não tem como esperar. Ah, não tem manual. Eu não posso consultar Carrion, não posso consultar Russomano, mas ele pensa porque não tem precedente, muitas vezes. E aí tem que decidir, fundamentando a sua decisão, não tem como. Quando eu falo em decisões que sejam corajosas, aqui no sentido da decisão em si mesma, eu não falo em falta de fundamentação, ao contrário. Mas fundamentação a partir da Constituição e das leis existentes. Muitas vezes vai ter que rever temas antigos, temas novos, a jurisprudência em relação a temas antigos, para a reconstrução do tecido social que foi alcançado para aquela nova realidade. Não tem como. E ele vai ter que decidir. Eu me lembro bem que estava conversando com um colega meu do doutorado no plantão, ele é juiz das execuções criminais. Ele disse que às vezes chega lá, questões graves de solta ou prende, domingo à noite. Não dá para deixar esperando a liberdade para saber se solta ou se prende. Se você está preso injustamente, tem que ser solto, ponto. Porque quem está preso sabe o que são, ou o que é, eu não sei, não faço ideia, mas imagino, algumas horas na cadeia.
E não tem como esperar para amanhã. Tem que parar e resolver a questão de urgência. E não se esquecendo que todo esse cenário, que a nossa Constituição rege, e ainda bem que rege, a nossa vida em sociedade. Não dá para você. Não. E aí, por exemplo, como vimos na decisão do STF sobre a atuação dos sindicatos na negociação coletiva no ambiente da Covid-19. Disse o ministro Lewandowski, já relativizando a norma, não. Negocia individualmente, o sindicato valida e depois produz efeitos. Não, o sindicato está fora. Sim, a Constituição está onde? É em tempos de crise que a Constituição se faz importante, porque em calmaria ninguém olha para a Constituição. Por que vai olhar se a estabilidade política, jurídica, econômica e social? Ninguém procura a Constituição. Só se vai a ela quando há instabilidade política, jurídica, econômica e social. Aí sim eu vou estabelecer, ela rege como? Ela rege dessa maneira. Então vamos tentar fazer a partir do que ela estabeleceu. Bom, aí vamos para os exemplos. Só para a gente tentar também dar um certo pragmatismo, usando aqui a expressão do ministro Alexandre Haga, a nossa conversa, né? Danos extrapatrimoniais. O Supremo Tribunal Federal, vejam, em 2004, disse não é possível tarifação de danos extrapatrimoniais. 2004, já sob a Constituição de 88. Repetiu em 2004, ministro Carlos Veloso. Mais adiante, disse o Supremo, vejam, veja a expressão dessa decisão, toda limitação prévia e abstrata é inconstitucional, ponto. Porque, disse lá, que a Constituição Federal adotou como valor jurídico a ampla indenizabilidade. Está aqui, Supremo Tribunal Federal, César Peluso, 2006. Aí eu faço minhas palavras do desembargador Silvestrin. A Constituição mudou? É a mesma. Aí vem a CLT e estabelece a tarifação do dano extrapatrimonial. Quando o juiz do trabalho disser que aqui apenas é um parâmetro exemplificativo e vai dizer que isso não se aplica ao caso, a não ser como orientação, quem é prejudicado dirá o seguinte: insegurança jurídica. A lei está dizendo aqui, ó, claramente, que tem que observar esses parâmetros valorativos. Sim, mas a Constituição disse o contrário. E o Supremo, interpretando, definiu, veja a expressão, que é inconstitucional, incompatível com o alcance da indenizabilidade e restrita, assegurada pela atual Constituição da República. Por isso, a lei de imprensa não foi recebida pelo sistema jurídico atual. E aí? Quem tem razão? O Supremo? Muda a competência, muda a composição? Muda. Mas a estabilidade jurisprudencial, se a norma é a mesma, pode ser alterada. E aí, vereador Silvestrin, eu sou radicalmente contra aquela tese: eu não estava aqui quando o tribunal decidiu. O problema é seu, amigo velho. O problema é seu. Decidiu, a lei é a mesma. O que nós temos que fazer? Na primeira vez que julgamos, ressalve meu entendimento, mas o tribunal decidiu assim, colocarei a minha violinha no saco, tocarei em outra freguesia, que esta aqui não vai me ouvir, ponto final. Eu não aceito que os colegas, alguns colegas às vezes dizem isso no tribunal: ah, não, decidiu, não compunha a SDI. Bom, e daí? Eu tenho muitas decisões do TST que eu não concordo, e nem por isso são menos qualificados que as que eu profiro, que fala o tribunal, não sou eu ali falando, é um colegiado. O relator leva apenas uma proposta de solução, quem vota é o colegiado, e daí em diante diferencia esse voto de acórdão. Voto, proposta de solução, acórdão, solução do colegiado, ponto final. Boa ou ruim. Quando eu não quero, digamos, me comprometer, ó, ressalvo meu entendimento até que a STI pacifique. Pacificou, acabou. Ponto final. Claro, por quê? Porque ali o tribunal está falando pelo órgão que tem a competência para uniformizar a jurisprudência. Portanto, aqui é um foco de absoluto debate jurisprudencial. Assim, permanente. Vejam, só para lembrar, que a MP 808 mudou essa regra, depois voltou pela regra anterior ao que era anteriormente, né, a situação anterior. Portanto, aqui vai ser um foco de insegurança jurídica permanente. Ponto final. Por quê? Porque não tem jeito. Que os juízes que lerem esta norma e há decisões do TST nesse sentido, que aplica esse dispositivo, né, vão estar fazendo interpretação, a meu sentir, equivocada e literal da norma. Mas o Supremo já disse lá atrás que essa possibilidade não existe. Segundo, sim, mas tem colegas que acham, né? Segundo exemplo, banco de horas por acordo individual.
Tribunal Superior do Trabalho, ministra Cristina Peduzzi, em 2009, disse, olha, a Constituição disse acordo só, compensação, só banco de horas, só por acordo coletivo, ponto. Por quê? Porque a matriz é a Constituição Federal. Vem o legislador e bota lá, novamente, na CLT está aqui em cima, acordo individual para compensação. E aí, chega lá o empregador correto, que quer cumprir, procura o doutor Reimar, assim, doutor Reimar, eu quero saber o seguinte, faço individual, faço individual, vai dizer assim, depende. Por quê? Porque aqui, no tribunal da 25ª região, 25ª, tá? Não é nenhum tribunal, a primeira turma decide que vale, a segunda turma decide que não. E aí? E aí não tem jeito. Mas vejam, o TST, que tem a função de interpretar a norma, já tinha dito que só vale por acordo coletivo, interpretando a mesmíssima Constituição. Então, quem vai correr o risco é ele? Não, é o empresário. Vai tomar uma decisão dele, econômica. Vale a pena correr o risco? Ele vai dizer, na minha opinião. Agora, sabendo que o abismo aqui é gigantesco, porque há uma norma precedente que estabeleceu que só para acordo coletivo. Quem criou a insegurança jurídica foi o judiciário? Não. Agora, haverá decisões num sentido e decisões em outro. E a sociedade nesse meio convivendo com a realidade de um lado e de outro. Outro exemplo, controle de duração do teletrabalho. Aquela regra que, a partir de agora, não há mais duração do trabalho em telejornada. É? A CLT não foi alterada no artigo 6º, parágrafo único, que diz lá claramente que os meios telemáticos informatizados de comando e controle equivalem a meio presencial. Isso não foi alterado pela reforma. E vejam, hoje é possível controlar todas as ações dos empregados. Aqui, a matéria Tech Tudo, julho desse ano. Os debates sobre agora home office. Então, se a pessoa trabalha mediante controle de biossegurança, né? Ou seja, senha, mediante digital, mediante íris, mediante assinatura digital, que sabe a hora que ele entra e a hora que ele sai, né? Trabalhou 9 horas. Tem hora extra? Quem vai dizer que não? Se a lei diz que equivalem os meios telemáticos informatizados de comando, controle e supervisão. Se é possível hoje medir até a reação dele no teclado para saber se ele está nervoso, saber se colocou alguém. Tem câmeras instaladas, pode captar, essa matéria diz isso, captar sensações e que a pessoa saiba. A discussão lá é monitoramento permanente, que o empregado saiba, na sua casa. Como é que não pode controlar a jornada? Que tecnologia só serve para um lado? Claro que não. Se serve para um lado, serve para o outro. É a mesma tecnologia que controla as atividades aqui que a pessoa executa. Só um exemplo de tecnologia colocada para uma determinada função. Um exemplo aqui bem interessante, que gerou um debate fundamental. Estamos falando de segurança jurídica, correção monetária de débitos trabalhistas. Vejam, 92. ADI 493 Moreira Alves. TR não é correção monetária. 92. Estamos em 2022. 30 anos atrás. 2013. Não pode usar TR porque viola a Constituição aqui em 4 princípios constitucionais. Quem disse? O Supremo Tribunal Federal 2013. Supremo 2018. Não pode. Por quê? Porque viola a Constituição Federal. Usar a TR. 2019. Não pode modular, porque a modulação retiraria da norma os efeitos que ela veio alcançar. O Supremo segue. 92 começou, vem seguindo. As decisões todas do Supremo fazem referência à ADI 493, ministro Moreira Alves, de 92. 2019, porque configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. Só para lembrar aqui, esses foram os fundamentos determinantes no voto do ministro Luiz Fux nessas ADIs. Vejam que se aplica a qualquer pessoa. Propriedade, coisa julgada, separação dos poderes, isonomia. E seguindo, 2019. Aqui, 2017, a ordem cronológica saiu aqui, saiu da ordem cronológica. Também é o Supremo, o caso famoso lá do estado de Sergipe. 2019, ministra Carmen Lúcia, novamente. E aí chegou a DC 58.
e criou o paradoxo, para mim, inexplicável, da fase, estamos em academia, podemos falar aqui, pré-judicial e judicial. A TR não pode ser utilizada porque fere a Constituição, porque é taxa pré-fixada, usou-se a Selic, que é taxa pré-fixada. E vejam, que coisa curiosa, antes da ação da parte entrar com a ação, tem que ser IPCA, porque recompõe a inflação, mais juros. Isso não há nenhuma dúvida em relação a isso. Depois que a parte ingressa em juízo, aí não pode mais aplicar. Sim, mas onde está? O direito é o mesmo, a propriedade violada é a mesma. São os paradoxos inexplicáveis da segurança jurídica aqui, entre aspas. E ainda tem um detalhe curioso: se a pessoa é empregada da Fazenda Pública, é IPCAE todo o período, antes e depois. Então, vejam, só para lembrar, violação ao direito de propriedade. Há um direito de propriedade do litigante contra a Fazenda Pública, que é protegido de uma determinada maneira, e o direito, esse mesmo direito, quando é empregado privado, não. Por quê? Porque o Supremo diz que é, ponto final. E vejam, e curiosamente aconteceu uma coisa que chega a ser interessante. Tem centenas de ações, recursos, desculpem, querendo não aplicar o juros na fase prejudicial. Que o Supremo diz que é. Nós já temos julgado no tribunal recursos internos, quando se manda aplicar os juros na fase pré-judicial, recurso para afastar a decisão do Supremo. Ou seja, nós não podemos fazer isso, claro, porque se aplica integralmente o que o Supremo determinou. E agora, mesmo aplicando a tese que o Supremo fixou, a discussão agora que se pretende é não aplicar a decisão do Supremo na sua íntegra, ou seja, retirar os juros moratórios na fase pré-processual. E o último dos exemplos, só para contextualizar, inclusão de empresa integrante de grupo econômico na fase de execução. Só todos exemplos simples aqui, né? Todos exemplos bem triviais, que não tem nenhuma controvérsia. Vocês me desculpem até sendo desinteressante por isso. O Supremo decidiu em 2021. Supremo não, decisão cautelar do ministro Gilmar Mendes. Olhe, não pode decidir sem fazer referência à alteração do CPC, porque pode violar a cláusula de reserva de plenário. O Supremo não disse não pode incluir empresa na fase de execução. Disse, tem que observar a vigência do novo dispositivo do CPC. Olha o que aconteceu. No particular, deveria ter havido a referência a essa nova regra. O juiz mencionar porque não aplica o CPC de 2015. Olha o que saiu na imprensa. Não pode mais incluir empresa no grupo econômico. Isso pulverizou, as manchetes foram pulverizadas Brasil afora. Mas o mesmo Supremo tem de jurisprudência tinha pacifica sido contrário, dizendo o seguinte: quando o juiz aplica uma norma em detrimento de outra e não é fácil do mundo jurídico, não é inconstitucional. Ele não está declarando inconstitucionalidade. Decisões aqui, as escâncaras nesse sentido. Vou só mencionar aqui rapidamente e depois até põe à disposição do Instituto o material para efeito de divulgação dos participantes. Vejam aqui, ó, só para deixar claro. Ministro Dias Toffoli, 2012. Ministra Carmen Lúcia, 2010. Ministro Gilmar Mendes, 2013. Ministros Eros Grau, duas turmas. Ricardo Lewandowski, as duas turmas. Ministra Rosa Weber, que cita vários precedentes supremos, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Dias Toffoli, era própria, dizendo que não havia nenhuma constitucionalidade nesse aspecto. Já enfrentando casos a partir do CPC de 2015, em execução trabalhista. Alexandre de Moraes, de novo Alexandre de Moraes, Marco Aurélio, Celso de Mello, Roberto Barroso, que cita Edson Fachin, Luiz Fux, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski, que cita Luiz Fux, No mesmo sentido do voto dele, novamente. E aí, apesar disso, houve agora, recente, o STJ, na mesma linha, inclusive, está aqui uma adiante, além de argumentos de natureza doutrinária e normativa, que não vem ao caso agora, só para deixar claro, e para dizer o seguinte, que o novo modelo de responsabilização
do grupo econômico que a lei criou, não se aplicaria às execuções em curso. Mas é lá que surge o problema. Que é quando se revela o inadimplemento e a ausência de patrimônio da empresa devedora principal, que surge então a responsabilidade da empresa integrante do grupo econômico, criada em 1937. Eu fui pesquisar. Esse grupo econômico da CLT foi criado em 1937 por uma lei que quis exatamente proteger os trabalhadores de empresa componente do grupo econômico. Então agora estamos postos novamente, posto o tema novamente para debate. E aí, seguindo, para não atrasar mais, STJ, na mesma linha, com a ressalva que a STJ tem determinado que se instaure o IDPJ. Para mim, os embargos de execução podem fazer a mesma função do IDPJ, porque pode dizer, por exemplo, que a devedora tem patrimônio, que ela não acompanha o grupo econômico, que as parcelas estão pagas. Agora, não pode discutir, evidentemente, a coisa julgada, porque essa é imutável também face da dívida, já que o grupo econômico é empregador único. Tanto é verdade que se o mesmo empregado trabalhar no mesmo horário para empresas diferentes do grupo, não são contratos múltiplos, é um contrato só. Então, se por um lado o contrato é único, por outro também o é. Porque a prevalecer a tese que são contratos múltiplos, haverá, claro, a possibilidade de contratos serem diferenciados conforme estejam trabalhando para diversas pessoas jurídicas, né? E aí chego para conclusões. Na verdade, aqui é só para eu talvez pudesse trocar por indagações, reflexões, né? Porque eu não estou aqui para concluir. Em primeiro lugar, as pessoas imaginam, para mim equivocadamente, que segurança jurídica equivale a hermetismo jurisprudencial. Não pode mudar nada. O tribunal decidiu uma vez, claro que pode mudar, já se falou aqui. Se a lei muda, se a realidade muda, claro que a lei tem que se adaptar ao novo mundo. Não se pode permitir que a lei permaneça estável na sua hermenêutica. Mas, evidentemente, que se os fatos não são alterados, se a norma é a mesma, não se pode pretender que não se aplique a jurisprudência. Os tribunais devem observar com segurança e com rigor mesmo os predicados da sua jurisprudência, porque não é possível que o tribunal decida. Temos um caso de um determinado tema aqui no tribunal, que tem 8 turmas, 7 decidem de uma maneira e 1 decide de outra. O que acontece? Todos os recursos sobem. Ou da 7 turmas que perderam usa o precedente de outros tribunais, ou a que perdeu a 8ª da mesma forma. Algo está errado, não há dúvida que algo está errado. Está errado no sistema que admite que haja recurso sempre. E aí voltamos aos 500 mil processos do TST para julgamento. 500 mil processos. Não tem como. É só matemática. 24 produzindo decisões, filtra-se para o TST, o número é absurdamente impressionante. Agora, não se pode também deixar de observar que há distinções e que o juiz tem o dever de fundamentar a distinção para que o seu recurso chegue, claro, ao Tribunal Superior com essa característica. E, por fim, não se deve deixar de observar que o que já houve de história no direito servirá de inspiração para novos problemas, já que a sociedade, repito, não espera que o direito regule, ela é mais veloz que o direito e, assim mesmo, terá a sua realidade própria, esteja ou não normatizada aquela conduta. Mas lembrando sempre, e aí homenageei outro ilustre gaúcho, como ele diz mesmo, né, que o direito não pode ser interpretado em tiras, ao contrário, é o conjunto de normas disciplinando o que vai ser observado. Não é somente pegar uma lei como se ela fosse isolada no mundo a reger todos os aspectos em que ela se aplica. Então, como disse, quem encerra tem o trabalho de fechar as cortinas, né? Então, eu estou aqui hoje como alguém que veio fechar as cortinas. Os artistas já se apresentaram, eu sou da turma da limpeza, que veio apenas fazer a faxina aqui para encerrar a festa. E agradeço, claro, pela atenção de todos. Eu não trouxe nenhuma novidade, são preocupações minhas, reflexões minhas. Confio no sistema jurídico, até porque faço parte dele. Se não confiasse, não teria nem lugar um espaço como esse de debates. Mas ao confiar, é a confiança no sentido da responsabilidade quanto a interpretar o direito, da forma como eu penso. E o colega Raimar aqui falou algo interessante. Não se pode pensar que o Brasil não tenha realidades diferentes, né? A realidade do Sul não é a realidade do Nordeste. É diferente. Não é melhor nem pior. Em algumas coisas é melhor, em outras é pior. Mas o próprio fato de ser melhor ou pior são percepções individuais de cada um de nós. O consenso, enfim, que faz a sociedade melhor. E acho que esse é o nosso dever de buscar. Como diz a Constituição, mais justa, mais fraterna e mais solidária. Obrigado a todos, boa noite, um abraço, tá, gente?